E uma pesquisa citada pelo jornal O Globo mostra que a esquerda no Brasil morreu. Segundo os números, só 10% da população brasileira se considera mais de esquerda. A preferência em direita ficou em 35% e centro 33%. Essa conclusão é de uma pesquisa telefônica feita entre os dias 23 e 26 de dezembro, a pedido da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Surpreendem esses números, professor? Ou já algo que as urnas mostraram? Eu acho que pesquisa sempre é um problema, né? Pesquisa telefônica mais ainda. Vamos primeiro discutir a pesquisa em si, as questões metodológicas, aí tem a questão de metodologia e tal, mas é natural, é uma notícia e temos de comentá-la tal. Claro que o desgaste do PT, dos 13 anos do PT, é um reflexo que aparece também na pesquisa tal, né? Agora, sempre no Brasil você teve um contingente grande da chamada, entre aspas, direita tal, né? É que o PT, em certo momento, conseguiu construir um arco de alianças que ia da direita ao centro e à esquerda. É bom lembrar que o Paulo Maluf foi um lulista. Não vamos esquecer, como deputado federal, apoiou o Lula, discursou em favor do Lula. Isso para pegar um exemplo de alguém da direita destruída, daquela corrupta tal, né? Então o PT conseguiu construir esse arco de alianças, saqueando o Estado, etc. Tudo que nós já falamos durante tantos e tantos anos, escrevemos sobre isso tal. Agora, a questão de, além da definição clássica que vem lá da Revolução Francesa, direita, centro, esquerda, a discussão, se você for perguntar para alguém de direita, de centro, de esquerda, o que ele entende ser de direita, de centro, de esquerda, aí a coisa complica. Porque o sujeito se acha de centro e acha que ele gosta de ficar intermediário entre duas posições políticas. O máximo que ele consegue falar é isso. Ou seja, uma resposta pobre, né? A questão da reflexão política e ideológica é muito pobre num país em que tem a discussão política e ideológica basta ver o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, apesar da renovação, que foi importante, muito louvável, vale destacar, mas ainda é muito pobre em termos políticos e ideológicos. Que debate nós estamos tendo no início do governo Bolsonaro? Que debate? O debate é ou a questão do Faustão, ou a ministra azul e rosa. A azul e rosa, diz homens usa azul, as meninas rosa, e quem não tem mundial veste verde, né? Então o pessoal vai ficar bravo. Então as discussões aí não tem discussão, desse ponto não tem discussão. Não tem nada, desse não há discussão, mas ou da amiga da Michele Bolsonaro, uma senhora que ficou extasiada com a Granja do Torto e com o Palácio da Alvorada e ficou filmando. Inclusive se jogou de roupa na piscina. Que evangélica, hein, a senhora, hein? Parabéns, hein? Puxa vida, se jogou de roupa e sentou na cadeira do presidente no Palácio da Alvorada. E viu uma baixela de prata, falou, é prata, putz, parece que era uma coisa que ela nunca tinha visto na vida. E ela falou, não posso colocar o dedo, senão vai ficar digital. Isso é crônica de costumes. Essa senhora, eu nem sei o nome, nem me interessa. Ela não me interessa tal. O que interessa para mim são as questões estruturais, é a economia, é a política, não a crônica de costumes. Então a grande questão é que no ponto em tela as pessoas se colocam no campo da direita, do centro ou da esquerda sem ter um conteúdo político ideológico. Tem leves simpatias, assim, de alguma identificação, o que é ser direita, o que é centro, o que é ser esquerda. Mas se você fazer volto a insistir, segunda pergunta, por que você é de direita? O que separa você do centro e da esquerda? Grande parte não sabe responder, e vice-versa também. Quem tiver à esquerda não consegue definir o que é ser esquerda. Luciana, o que é que você achou desses números dessa pesquisa? Eu concordo com o professor ao lembrar que pesquisa é muito relativo, né? 10% só em qual região? No Rio de Janeiro, porque no Nordeste a esquerda ainda tem voto, a esquerda ainda mantém uma certa hegemonia em algumas capitais, principalmente no interior também do estado. Agora, a questão de saber o que é ser direita, o que é ser de esquerda é realmente muito complicado. Eu tenho um amigo que outro dia ele estava comentando que agora está achando o máximo, porque ele se diz liberal. E agora pode-se ser liberal, porque teve uma época que era quase uma heresia dizer que era liberal. Então ele está assim, achando o máximo e está compartilhando o perfil dele. Ele coloca, não, eu sou liberal, mas não soube me explicar exatamente por que ele seria liberal. Ele
falou que é porque as ideias são diferentes, são umas ideias liberais. Então, realmente, é preciso rediscutir até a nomenclatura, porque as pessoas, elas não dá para saber exatamente o que as pessoas estão levando em consideração quando pergunta se ela é de esquerda, se é de direita ou centro. E aí, Caio? Não, bom, a classificação ela sempre empobrece o debate, né? Se o Brasil é um país de esquerda, de direita, certamente não é só 10% da população que é de esquerda, dá para ver pela expressiva votação do candidato do PT. Né? Afinal de contas, para você votar no Fernando Haddad, em certa medida você tem que ser conivente com a corrupção. Isso significa que os outros valores que ele representa, seja a pauta progressista ou seja a pauta, vamos dizer assim, sindicalista, socialista, então de congelamento de preços, tabelamento artificial de preços, controle social da mídia e tudo aquilo que o PT e o seu projeto de poder representam, aquilo de certa forma tem que superar, né, o ônus de você votar num candidato que está mergulhado na lama da corrupção. Então, certamente a esquerda é muito mais expressiva do que aponta essa pesquisa, e só por aí a gente já vê que a metodologia é falha. Mas, para além de esquerda e direita, o que é importante a gente observar é que o Brasil, isso sim, é o país do privilégio. Né? Que é aquele direito que todos pagam e poucos usufruem. Existe uma relação clientelista entre o brasileiro e as diferentes corporações, principalmente, né, do serviço público, e o Estado. É todo mundo querendo alguma coisa do Estado. Mas a gente já falou aqui, o Estado não resolve os problemas criados por ele próprio. Então o que a gente percebe é que, conforme a gente avança por um ordenamento jurídico, como o da Constituição de 88, em que existe um descolamento total entre os direitos abstratos propostos e a realidade do cidadão, você cria os mecanismos para que políticos, agentes políticos, usem dessas promessas, né, para se viabilizar politicamente e criar uma casta, né, vamos dizer assim, uma superestrutura burocrática que faz essa intermediação entre o Estado e as pessoas. O que eu vejo hoje em dia é uma sociedade atomizada, completamente isolada, dependente, numa relação perversa de dependência com o Estado, e que toda vez que a gente tenta mexer alguma coisa no queijo das pessoas, tem uma grita incrível. A reforma da Previdência mostra exatamente isso. Então, assim, enquanto o Brasil não se descolar dessa mentalidade estatista, intervencionista, e perceber que não é com uma suposta igualdade forçada, uma distribuição de renda, mas sim com mais liberdade para empreender, liberdade econômica, para o seu dinheiro ficar no seu bolso e não ir para o governo. Afinal de contas, né, quem paga imposto nesse país trabalha 156 dias por ano para o governo, né? Enquanto a gente não romper com esse paradigma estatizante e de dependência até emocional do Estado, a gente não vai se livrar do atraso. Só lembrar uma questão rápida, a política mesmo, no sentido político e ideológico, nunca foi na história um assunto de todos. Sempre uma ínfima minoria, muito pequena, é que entendia das questões políticas. Outros participavam sem saber. Né? Por exemplo, onde nasceu a democracia? Em Atenas. Quem é, entre aspas, o inventor da democracia? É o Péricles. Se você for estudar a cidade ateniense e o funcionamento da democracia em Atenas, o assunto sempre foi de poucos. Tanto que, em certo momento, para a participação na Ágora, que era só os cidadãos que participavam, atenienses, foi dado uma espécie de jeton para as pessoas comparecerem efetivamente às assembleias tal, porque não tinha interesse, não estava nem aí, então pago aí o sujeito ia. E muitas vezes as pessoas votavam sem saber o que estavam votando, e isso é onde nasceu a democracia. Por exemplo, lá tinha uma instituição chamada ostracismo. Se mais de 6 mil presentes numa assembleia tivesse no mínimo 6 mil votasse o ostracismo, quer dizer, a expulsão da pessoa por 10 anos, o que foi um avanço, não era a pena de morte, era o ostracismo, só podia votar 10 anos depois porque era inimigo, considerado inimigo da cidade. Aquilo que era considerado que podia fortalecer a democracia contra tiranos tal, virou um instrumento da luta política. Então eu tinha 6 mil na assembleia, eu falava, vamos votar o Brau ostracismo, ele é meu adversário político, ele vai ficar 10 anos fora de Atenas, né? E muitas vezes, há um caso rapidamente
rapidamente para contar aqui do Plutarco, está no Vidas Paralelas, o grande Plutarco tal. Então, havia uma disputa entre Temístocles e Aristides tal. O Aristides era considerado ultra honesto, um exemplo de cidadão ateniense. Quando foi dirigir a cidade, dirigiu de uma forma com eficiência, com honestidade e tudo isso tal. Aí o Temístocles e os seus aliados queriam se livrar do Aristides. Como a meio, ao invés de livrar no debate, ganhar no debate, falaram, vamos votar o ostracismo dele, expulsá-lo da cidade por 10 anos. Aí o Aristides entra na Assembleia, tá um sujeito, porque você votava num caquinho de cerâmica, tinha um caquinho assim, você colocava o nome e tal. A pessoa viu ele entrar, não o conhecia, falou assim, escreve para mim aí, porque eu era um analfabeto, era um cidadão ateniense analfabeto. Ele falou, porque eu não sei escrever, mas escreve o quê? Você é a favor do ostracismo? Se escreve Aristides. Era ele mesmo. Ele escreveu no caquinho do cara, Aristides, mas por que você quer o ostracismo do Aristides? Ele falou, já cansei. Falam que ele é honesto, que ele é um bom gestor, é um bom cidadão. Tô cansado nisso, vou mandar esse cara embora. Quer dizer, era um negócio absurdo, e o pior que foi aprovado o ostracismo, ele Professor, foi pra fora de Atenas. Tinha fatiamento do ostracismo na época de Atenas ou é só do impeachment brasileiro? Não tinha. O Aristides acaba voltando um ano e meio depois, na época da invasão dos persas, né? E participa da Batalha de Salamina. Mas aí é uma outra história. A Batalha de Salamina provavelmente será a batalha mais importante do período anterior a Cristo, tal, com a participação de quase 2 milhões de soldados. Mas é uma outra história.